No vídeo de hoje a gente vai falar sobre sombra no Lumion. E aí pessoal, aqui é o Diogo de volta com mais um vídeo dando continuidade à nossa série Lumion de A a Z, hoje letra S de sombra. O segundo efeito mais importante aqui no Lumion, perdendo somente para o Hyper Light. Mas antes da gente começar, eu tenho 3 recados super importantes. Primeiro recado, material de apoio. Então, se você quiser tirar o melhor proveito possível desse curso, isso aqui são 26 aulas, eu tenho uma apostila, é gratuita e o link para download dela está aqui na descrição desse vídeo. Segundo recado, para você que não assistiu às outras aulas, vou colocar um cardzinho aqui em cima com a playlist. E aí você consegue assistir desde a letra A, a Aurora Boreal. Ficou legal pra caramba. E o terceiro recado é para você que não é inscrito no canal. Se inscreva, tem um botão aqui embaixo em algum lugar. Se inscreva porque você vai ficar sabendo de tudo que acontece aqui no mundo da maquete eletrônica e ainda vai aprender um monte de coisa. Beleza? Então vamos lá, que história é essa de sombra? Olha, sombra é básico. Não existe visualização arquitetônica sem sombra, tá? Então se você pegar aquelas primeiras animações que a Pixar desenvolveu lá nos anos 90, isso antes do Toy Story 1, não tinha sombra e era muito tosco. As imagens não tinham profundidade, não tinha realismo. Realismo nem existia essa palavra naquela época, né? Não tinha profundidade, não tinha realismo, era muito tosco. Então é por isso que a maior parte dos renderizadores de arquitetura, principalmente, né? Tô falando aqui de V-Ray, Enscape e por aí vai. Eles não te dão a opção de desligar a sombra, porque a sombra é uma coisa intrínseca à visualização arquitetônica. Mas de repente aqui no Lumion a gente possui um efeito de sombra e ali a gente consegue fazer alguns ajustes na sombra e é sobre isso que a gente vai falar aqui nesse vídeo. Então bora pro computador que eu vou te mostrar na prática isso. Maravilha, então eu tô com uma cena aberta, isso daqui é uma das cenas de exemplo do Lumion, né? Na hora que você abre o Lumion você pode escolher algumas ceninhas de exemplo, essa daqui é uma delas. E aí eu estou no modo criar e eu vou lá para o modo foto. Maravilha, estou aqui no modo foto e olha só que bonito, né? O sol entrando, pá, tá bonitona a nossa cena, tá? E aqui a gente tem os efeitinhos, né? E olha quem tá lá, Hyperlight, luz do sol e sombra. Sombra está presente. E agora repare no que acontece na hora que eu desligo a sombra. Então aqui a gente tem uma cena de interior decente. Vou desligar a sombra. E olha só, ficou indecente, né? E olha que o Hyperlight tá ligado, tá? Então o Hyperlight faz aquele cálculo de luz parecido com o Global Illumination e tal, rapidinho, né? E tal. Só que, ficou tosco, né? Ficou tosco. Então, um objeto que me chama muita atenção é essa mesinha aqui. Repare nessa mesinha. Primeiro que ela não tem mais a sombra dela sendo projetada. Segundo que a gente não tem mais aquela sombra de contato. Tem uma coisinha aqui bem fraquinha. Provavelmente isso daqui é oriundo do Hyperlight, mas a gente não tem mais aquela sombra de contato legal que a gente tinha, tá? A gente percebe uma sombrinha de contato aqui em cima, que seria o equivalente aqui a um Ambient Occlusion e tal, mas ainda assim não tá muito bom, né? Porque aqui na parede a gente não tem essa mesma sombra, tá? E agora eu vou ligar novamente a sombra, repare como vai mudar a nossa cena. Olha só, mudou da água para o vinho, né? Mudou da água para o vinho. Olha aqui nessa mesinha de novo, a gente já percebe a sombrinha dela sendo projetada, a gente já percebe uma sombra de contato mais forte. Muito legal isso daqui, né? Muito legal isso daqui. Se você está aqui querendo se aprofundar mais em sombra de contato, eu gravei um vídeo falando sobre o efeito intempéries, que ele fala muito sobre isso. Vou colocar um cardzinho aqui em cima. Muito importante aquilo, principalmente para a galera que está querendo desenvolver imagem profissional aqui no Lumion. Precisa dominar o efeito intempéries também, beleza? Então vamos entrar agora nos parâmetros aqui do efeito sombra, né? Você já percebeu que muda radicalmente você ter o efeito ou não, né? Muda radicalmente, mas vamos dar uma mexidinha aqui dentro. Ele possui um monte aqui de coisa, a gente não vai falar sobre tudo isso daqui, tá? Mas vamos falar um pouquinho sobre brilho, tá? Brilho. Então, olha, na hora que a gente desliza isso daqui, ele vai clarear a nossa sombra. Então, tome cuidado com esse slider, porque pode ser que não fique legal. Como você pôde ver, ficou chapado, né? Tá parecendo as animações da Pixar lá da década de 90, tá? Então tome muito cuidado aqui com esse sliderzinho de brilho para não fazer besteira, tá bom? Eu achei que a cena, da forma como eles nos entregaram aqui no Lumion, tava
com um brilho muito baixo, ela estava muito escurona, né? Então a sombra está escurecendo tudo. Então vamos dar uma aumentadinha, vou deixar aqui um pouquinho mais do que eles nos ofereceram, tá? Mas olha, a gente consegue perceber um pouquinho ainda da sombra. Não, vou diminuir, eles tinham razão. Vou diminuir um pouquinho isso daqui. Aí, beleza. Aqui a gente consegue ver direitinho ali o Ambient Occlusion e tal. E agora eu vou falar sobre o parâmetro que eu mais gosto, que é esse daqui, Omni Shadow. Isso daqui seria um Ambient Occlusion. Esse sliderzinho vai adicionar sombra de contato. Então toda vez que você tiver duas faces se tocando, ele vai dar uma escurecida no encontro delas, tá bom? E olha só, ele tá bem baixo, 0.2, mas a gente já vê alguma coisa, né? Vamos aumentar isso daqui, vamos radicalizar. Olha só, olha aqui nos pés dessa mesa tocando o chão. A gente percebe que ficou bem escuro, né? Tá exagerado demais, tá? Teria que diminuir isso daqui. Aqui nessa quina, aqui atrás, a gente percebe também. Essa escurecida aqui no teto ficou forte demais, né? Ficou forte demais. Então a gente exagerou muito aqui no Omni Shadow, tá? Vamos tirar tudo. Vamos deixar no 0. Olha que paia que ficou sem Omni Shadow, né? Ficou muito ruim, a nossa cena tá chapadona, a gente não tem mais sombra de contato nenhuma aqui em cima, a gente não tem mais sombra de contato da mesinha com o piso, nada. O que a gente tem são sombras sendo projetadas, mas aquela sombra de contato a gente não tem mais, né? E é interessante, eu vou botar um pouquinho de novo, ele tava com 0.2, né? É interessante que mesmo se a gente desligar o efeito sombra, olha lá, ele continua com um pouco de sombra de contato. Você vai ver, ele vai atualizar e olha só, ele tem um pouquinho de sombra de contato aqui, um pouquinho aqui no teto e tal. Então fica tosco. Muito cuidado com esse sliderzinho do Omni Shadow, tá? Jamais coloque no 0. Eu não consigo imaginar nenhuma situação em que você tenha que colocar esse slider no 0. Sinceramente, não consigo pensar em nenhuma. Tá? Se o cálculo de Global Illumination aqui do Lumion fosse perfeito, beleza, poderia não ter o Omni Shadow. Mas como não é, o Omni Shadow é crucial para trazer fotorrealismo para os seus trabalhos, tá bom? Então deixa o Omni Shadow, tá? Deixa o Omni Shadow. Deixa eu renderizar, vou deixar aqui em 1, bem forte, bem exagerado. E vamos renderizar uma préviazinha dessa cena só para você ver como ela fica renderizada, tá? Deixa eu pegar aqui em Full HD, opa. Olha só, ele está com todos os canais adicionais ligados, né? A gente falou sobre isso no vídeo passado sobre render. Se você não viu, vou colocar um cardzinho aqui em cima. Maravilha, terminou de renderizar, 17 segundos e Full HD, incrível, né, cara? Terminou de renderizar e aqui eu queria te chamar muita atenção mesmo. Repare aqui em cima no encontro do forro com a parede. Na visualização, mesmo no modo foto, mesmo com aquele preview em alta qualidade habilitado, a gente não tinha esse resultado. Então, a janela de preview é uma etapa intermediária entre o modo criar e o render. Mas ainda assim, o que você está vendo na janela de preview não é o que você vai ter no render final. E aqui a gente percebe isso muito claramente, né? Olha só, a sombra de contato aqui pega tanto o forro quanto a parede, pega os dois. E lá na janela de preview a gente não vê isso, a sombra de contato pega somente o forro, tá? Então é muito importante você fazer uns renders intermediários para entender o que está acontecendo com o seu efeito sombra, beleza? Deixa eu voltar lá. Olha lá, é completamente diferente o que a gente tem aqui na janela de preview e o que a gente tem lá no render, tá bom? Completamente diferente, tá bom? Beleza, aqui a gente tem alguns outros sliders, tipos de sombra e aqui é uma coisa muito importante, tá? Deixa habilitado sombra suave e sombra com detalhe fino, tá? Se você colocar aqui ultra afiada, olha lá, ele desabilitou sombra suave. Vai ficar equivalente? Vai ficar um pouco, tá? Se você renderizar, você vai ver que não vai mudar tanta coisa assim. Deixa eu botar aqui número 2. Olha lá, tem umas nuancezinhas? Tem umas nuancezinhas, mas é sutil a diferença, tá? É sutil a diferença. Então, por padrão, eu deixo aqui em normal e deixo sombra suave habilitada e fica tudo lindo. Beleza? Então, só para concluir, o efeito sombra e o efeito Hyperlight são os dois efeitos que eu considero mais importantes aqui. Ó, para colocar um terceiro, reflexos, tá? Reflexo, sombra e Hyperlight são os efeitos mais importantes aqui do Lumion. Esses três efeitos, eles trazem
realismo para suas cenas, tá? Sem esses efeitos aqui, sua cena vai ficar tosca, vai ficar parecendo aqueles games do passado, porque os games atuais já tá um arraso, né, cara? Então aqueles games mais antigos, chapadão, assim, e tal, não fica legal. Então, você sempre precisa aplicar esses 3 efeitos. Então, por padrão, quando você já escolhe aqueles estilos pré-definidos do Lumion, né, realista, interior e tal, ele já tem esses 3, tá? Por padrão ele já coloca esses 3. Mas se você quiser montar a sua própria pilha de efeitos, sempre precisa aplicar reflexo, sombra e hyperlight. Beleza? Bom, então é isso. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like aqui embaixo e a gente se vê na próxima então. Forte abraço e até lá!